Olá, meu nome é Vitória, aluna do primeiro ano A da Escola Estadual Josefina Xavier. Iremos iniciar mais um projeto Vozes nas Escolas. Estamos aqui com um aluno do terceiro ano, Lucas Gabriel, conhecido como Japa. Como você passou pela primeira vez na OPA? Bom, é uma história bem antiga que começou mais ou menos na pandemia, em 2020. Eu tinha muito tempo de sobra, já que as aulas que eu estava tendo eram online e que era apenas uma hora. Aí eu tinha muito tempo de sobra, eu não tinha muito o que fazer. Aí, como hobby, eu comecei a ver vídeos de curiosidade no YouTube sobre astronomia e as coisas em geral. Aí com isso eu acumulei muito conhecimento. Foi por volta de 2 anos assistindo vídeo direto. Aí quando eu fui fazer a prova, eu achei, assim, uma facilidade extrema. Tipo, eu senti que eu poderia fazer algo a mais, assim, tipo, eu poderia investir mais sobre isso. E também eu não esperava esse resultado também não, na Olimpíada, já que isso aí chegou de surpresa. A Mônica chegou para mim dizendo parabéns, parabéns, eu não sabia nem do que ela estava falando. Aí depois disso que eu fui saber que foi ouro na Olimpíada, a primeira vez. Sim. E na segunda vez, como foi sua preparação? Bom, já na segunda vez que eu já sabia da existência da prova, eu comecei a me preparar mais. A única coisa que eu continuei fazendo é assistir vídeo de curiosidade mesmo. Sim. Aí eu comecei a estudar mais a parte de cálculo. Eu não sabia quase nada de cálculo, então eu sabia mais teoria do que cálculo. Aí eu comecei a investir mais em cálculo porque era a minha deficiência. Sim. Qual o seu conselho para quem deseja passar nos próximos anos? Quando você for estudar para alguma coisa, você tem que definir sua meta, se isso aí realmente está atrelado ao seu objetivo, já que, de acordo com a sua preparação, pode te preparar para mais alguma coisa no futuro. Você prioriza algum conteúdo durante a sua preparação? Eu priorizo as que eu sou bom, que no caso seria na área de exatas, já que eu tenho mais facilidade. Aí se eu ver que realmente eu tenho uma deficiência que não consigo compensar com o conhecimento que eu já tenho, eu começo a estudar outra área. Qual é a sua meta após concluir o ensino médio? Rapaz, é passar no ensino médio, conseguir algumas certificações da minha área e possivelmente trabalhar no exterior. Sim. Qual é a sua preparação para o Enem? Bom, eu fiquei o ano todinho procrastinando, pensando assim que seria muito difícil eu manter uma rotina de estudo por conta que eu estudo integral. Aí eu bati uma crise de realidade faz o quê? Uns 3 semanas, bateu uma crise de realidade, pensei assim, não, eu tenho que estudar porque eu realmente vou precisar, porque não o que eu preciso, eu ainda vou ter que buscar para poder conseguir o que eu planejo. Arrasou. Gente, conta aí. Qual a etapa mais te preocupa na sua jornada acadêmica? Seria na parte da faculdade, já que eu vou ter que conciliar várias coisas ao mesmo tempo e fazer várias coisas no mesmo dia. Que tipo seria o trabalho, estudar para a faculdade, estudar para a profissão que eu quero, que não realmente está atrelada à faculdade, e também me preparar fisicamente, porque eu vi que eu também tenho que ter um preparo físico porque também a aparência importa, né? Em algumas ocasiões. Sim. Como você se sente em relação ao futuro, ao falar a preocupação? Bom, seria na parte financeira mesmo, minha preocupação, já que eu estudo mais só para ganhar mais dinheiro por conta que eu já venho de uma família assim, sem muitas condições. Sim. Aí, desde o começo, eu tive esse pensamento de conseguir melhorar a qualidade de vida da minha família. Como você se sente em deixar a escola esse ano todo? Rapaz, como pessoa,
eu digo que finalmente tá acabando, né? Foram o quê? 12 anos em escola, ensino fundamental e médio. Só que como aluno eu vou sentir muita saudade, por conta que eu fiz vários amigos, fiz várias resenhas também, experiências novas também. É isso. Sobre o Gernes, como foi conseguir o terceiro lugar no último ano? Bom, isso aí foi lá no começo do ano. Os meninos estavam me perguntando em qual modalidade eu ia participar. Seria no tênis de mesa e no vôlei. Já que a dupla de Pablo, que era André, que é um aluno do terceiro ano passado, não estava mais, estava fazendo faculdade. Então, o que sobrou foi eu, infelizmente, né, para ele. Mas assim, eu fiquei nessa dúvida. No começo, eu pensava que eu deveria valorizar mais a medalha, que para mim eu teria mais confiança no tênis de mesa do que no vôlei. Aí foi, passado do tempo, eu comecei a pensar assim, sinceramente não valeria muito esforço só por conta da medalha. Eu queria viver alguma experiência nova, viver uma resenha com os amigos e também descobrir como seria a experiência no vôlei de areia. Sim. E como você se sentiu a ver toda a torcida torcendo para vocês? Bom, no primeiro jogo eu me assustei, né? Que do nada começaram a criar um hino para mim, né? Aí esse hino foi tão enraizado lá em Marizal que na feira de ciência eu cheguei lá, o menino chegou gritando a música que estavam cantando na hora. Eu disse, agora essa torcida pegou enraizado, viu? O que te fez escolher o vôlei? Bom, seria a questão da experiência, também pela amizade que eu tenho por Pablo, que a gente teve uma conversa no começo do ano, se ele chegou no privado perguntando se eu queria ir pro vôlei ou se eu ia pro tênis de mesa. Eu tinha dito para ele que eu ia pro tênis de mesa, só que depois de conversar mais um pouquinho, de pensar mais, eu escolhi o vôlei por conta da resenha com os amigos e por conta da experiência também. Que também eu não estou me arrependendo com isso não, que também foi bem divertido. Como foi ganhar o Germes em 2024 na categoria ping-pong? Rapaz, sinceramente, eu não estava nem pensando em jogar o GER nesse ano, já que eu não era muito focado em tênis de mesa. Eu só jogava muito, mas não era focado em melhorar. Aí chegou um amigo meu, que é Anderson, ele perguntou se eu queria ir jogar no tênis de mesa, que já que esse ano, eu pensava em jogar vôlei. Aí, como só podia ir uma equipe por escola, ele chegou me dizendo que só podia ir uma equipe por escola e que eu poderia ir para o tênis de mesa, que seria uma possibilidade. Aí, chegou lá no dia, antes disso tudo, da partida e tudo mais, eu estava lá treinando com ele. Aí nós começou a discutir algumas estratégias e tal. Aí chegou no momento da partida, eu realmente senti um pouquinho, assim, fiquei um pouquinho gelado, porque tinha muita gente, parecia que a escola era uma arena, tinha gente em cima do segundo andar, com uma câmera assim, quase na minha cara. Aí, na primeira partida eu tive um pouquinho de dificuldade, já que eu não tinha muito costume em jogar esse tipo de competição, eu não era do tipo competitivo. Aí na segunda partida eu comecei a relaxar mais, eu estava mais confiante, que era só apenas fazer o básico do que eu sei, que já era o suficiente. E é isso. Pronto, encerramos mais um episódio. Voz às escolas. E obrigada, Japa, por participar. Eu agradeço. Tá?